Graça e paz, queridos, Pastor Alexandre aqui, e hoje a gente vai entender Gênesis capítulo 33. Mas antes disso eu vou colocar a vinheta para passar. Não esquece não, se inscreve no canal, curte, compartilha aqui embaixo. Quanto mais você faz isso, mais pessoas vão assistir esse vídeo e mais gente vai ser abençoada. Amém, querido? Logo depois da vinheta, vem comigo que eu vou te explicar Gênesis capítulo 33. Graça e paz, queridos, Pastor Alexandre aqui de volta, e hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 33, finalmente o encontro de Esaú com Jacó. Amém, querido? Mas se você é novo por aqui, não fica preocupado não. Eu vou colocar aqui em cima em algum lugar um card para você achar a série Gênesis, para que você possa voltar aos 32 episódios que já estão para trás. Né? Se você chegou hoje, caiu de paraquedas aqui no episódio 33, saiba que tem 32 episódios para trás. Então eu vou colocar um card aqui em cima para você poder se localizar. Se esse card não aparecer, que às vezes o YouTube cisma comigo e não mostra os meus cards, aqui embaixo você vai encontrar o meu nome, Pastor Alexandre Santos, você clica nele, se inscreve, bota o sininho para colocar todas as notificações para você. E quando você chegar lá no meu canal, Ministério Caminhos, você vai encontrar vídeos e playlist. Você vai em playlist e lá em playlist você vai encontrar a série Gênesis, a opção da série Gênesis. E aí você vai poder assistir todos os episódios da série Gênesis. Eu te aconselho você, lê o capítulo 1, assistir o episódio 1. Lê o capítulo 2, assistiu o episódio 2. Lê o 3, assiste o 3 e assim por diante. Porque tudo que eu falar aqui no episódio, a explicação que eu vou dar, você já vai ter lido a palavra, então vai ficar muito mais fácil para você. Amém, querido? O que é a série Gênesis? É um estudo intensivo do livro de Gênesis. O livro de Gênesis é um livro muito importante, porque ele fala da nossa origem, como Deus nos criou, qual era o plano de Deus inicial para as nossas vidas. Como a gente deu mole, né, nesse plano, e aí a gente precisa ter essa referência, né, essa matriz original de como era o plano de Deus, como é ainda o plano de Deus no plano da salvação, da redenção das nossas vidas. Então o livro de Gênesis é um ótimo referencial para você voltar a essa origem, entender algumas coisas. Amém, querido? E aí eu trago alguma explicação didática, alguma dúvida pedagógica ou teológica e trago uma aplicação prática para a nossa vida. Amém, querido? Então vai lá, estou te esperando aqui depois do pause. Amém? Bom, amado, hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 33. Então vamos entender, né? Gênesis 33 é a continuação de Gênesis 31, 32 e agora o 33, que é o desfecho dessa fase, onde Jacó finalmente volta para sua terra e encontra seu irmão. Jacó, no último episódio, foi tocado pelo anjo do Senhor, lá no Val do Jaboque. Teve seu nome trocado. Eu já expliquei aqui, né, no episódio, se eu não me engano, do Gênesis 17, que quando Deus muda o nome de uma pessoa, naquela época era porque Deus estava mudando a história dessa pessoa. Os nomes naquela época eram dados de acordo com a tônica do momento, um evento climático ou uma circunstância que aconteceu no momento do nascimento ou um simbolismo que aquela criança vem trazendo, né? Então, o nome das pessoas tinha um significado histórico. E aí, Deus mudava os nomes. Hoje, Deus não vai mudar o nosso nome, como mudou, né? Mas vai mudar a nossa história. Deus continua mudando histórias. Amém, querido? E é por isso que a gente está aqui gravando esses vídeos, para que você entenda como Deus conduziu a história através dos tempos. Amém, querido? Então, assim, Deus muda a história de Jacó. Ele deixa de se chamar Jacó e passa a se chamar Israel. Jacó era um nome que vinha de engano, usurpação, astúcia, e Deus muda e ele agora é Israel. Ele vai ser pai de muitas nações, né? Mas ele teve esse encontro com Deus no Val do Jaboque e ele vem agora moído, né, amado? Porque depois do encontro com Deus o cara fica moído, né? Ele precisava. Às vezes a gente fica, porque ele vai encontrar Esaú e agora? Esaú tá vindo com 400 homens, a gente fica ansioso para saber o desenrolar da história. Mas deixa eu te falar,
A nossa maior ansiedade deveria ser pelo encontro com Deus, né? Então Deus não deixa ele encontrar com Esaú antes de encontrar-se com ele, porque Deus precisava ajustar algumas coisas, Deus precisava mudar algumas coisas. A volta de Jacó, agora Israel, não poderia ser uma volta como antes, deveria ser uma volta que demonstrasse mudança. E às vezes, querido, Deus vai te fazer voltar de onde você saiu, mas vai te fazer voltar demonstrando mudança, demonstrando que o teu caráter é outro. E foi isso que Deus fez com Israel. Ele agora se chama Israel e voltou com um novo caráter, voltou com um novo procedimento, voltou com uma nova história para ser contada. Mas eu quero ler com você esse trecho para que você entenda. Ó, Gênesis 33, eu vou ler a partir do 1, tá? Diz assim, olha, quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. Óbvio, né, irmão? Óbvio, né? Ele amava Raquel, a gente já falou disso aqui pra caramba, então vai entendendo aí. 3. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou. E choraram. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes que estão com você? Jacó respondeu: os filhos com que Deus agraciou este seu servo. Este seu servo, hein? Olha como é que ele agora trata o irmão. Verso 6. Então se aproximaram as servas, eles, os seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último, chegaram José e Raquel e se prostraram. Esaú perguntou: qual é o propósito com todos esses grupos que encontrei? Os presentes, amado, que Jacó foi mandando nesses episódios que eu estou te falando, os episódios anteriores. Jacó respondeu: é para obter favor na presença do meu senhor. Então Esaú disse: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarde o que você tem. Mas Jacó insistiu: não recuse. Se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. E você me acolheu tão bem, portanto, aceite meu presente que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. Só até aqui, amado. O texto continua, né? Jacó, ali ele sela a paz com o irmão dele vai pedir para ele acompanhar ele, olha, vamos comigo, vamos embora, vem para casa, né? Vamos para casa, igual o filho pródigo, amado. Eu não sei se você está conseguindo ver, né? A história meio que do filho pródigo, a volta para casa, né? Pelo menos a volta para casa, tá? E aí Jacó fala com ele: não, meu irmão, pode ir na frente, porque eu vou no passo do gado. Eu já expliquei aqui que quando se transportava o gado, era uma marcha mais lenta. Por quê? Por causa dos animais que dão leite. Eles têm que ir de forma mais lenta, senão seca o leite e morre todo mundo. Morre a matriz amamentadora e morre os filhotes, e aí acabou. Não adianta ficar com os machos se não tem fêmea, né? E aí fica complicado para o rebanho. Então Jacó fala com ele: olha, pode ir na frente que eu vou devagar, porque os meninos são fracos. Eram meninos novos, né, amado? José devia ser criança de braço ainda, tá? Nesse episódio, José ainda devia estar no braço, ou pequeno, bem pequeno, tá? A gente não tem aqui uma precisão, depois eu vou até olhar, mas era pequeno. Grande parte dessas crianças eram pequenas, por causa daquela briga entre as irmãs, eu vou ter, elas tiveram filhos muito próximos umas às outras. Então, assim, deviam ter crianças maiores, rapazezinhos, mas tinham as crianças bem menores. Tinham as crianças pequenas mesmo, entendeu? Então ele tinha que ir um pouco mais devagar por causa das crianças e por causa do gado leiteiro, né? Então Esaú fala com ele: olha, vou deixar um pessoal que está aqui comigo, desses 400 homens, vai ficar uma guarda aqui contigo. Ele fala: não precisa não, pode ir. E aí Esaú volta para a terra dele, né?
E Jacó continua andando para Sucote, ele provavelmente faz uma parada em Sucote para todo mundo beber água, aquela coisa toda, e depois ele chega em Siquém. Ele vai comprar terras em Siquém e ele vai estabelecer ali a sua tenda, vai estabelecer ali a sua casa, vai estabelecer ali todas as suas os seus bens, aquela coisa que eu já expliquei aqui nos episódios anteriores da capacidade produtiva desses homens. Então eles precisavam de muito espaço de terra. Então ele já chegou comprando terras porque ele precisava desse espaço, tá bom? Amém, amado? Mas olha só, eu quero trazer algo para a tua vida e para a minha vida. Eu achei interessante quando Jacó fala que pede para Esaú aceitar os presentes, porque olhar para o rosto de Esaú é a mesma coisa de ver o semblante de Deus. Amado, o encontro que a gente esperava que fosse um encontro crítico, um encontro complicado, porque Esaú estava vindo com 400 homens. Se você lembra dos episódios anteriores, Esaú estava por conta, porque Esaú queria matar o irmão quando ele usurpou, quando ele usou de astúcia e pegou a bênção de Isaac sobre sua vida como primogênito. Ele tirou não só o direito de primogenitura que Esaú negociou, ele foi esperto e conseguiu negociar, mas ele também pegou a bênção. Já expliquei aqui para vocês que são dois momentos. Apesar de Esaú ter negociado a primogenitura através de juramento, Isaac ia fazer vista grossa e iria abençoar o primogênito ao ver dele, aos olhos dele, que seria Esaú. Mas a Rebeca, muito esperta, coloca o filho, disfarça o filho e ele pega também a bênção da primogenitura. Então são duas coisas diferentes, tá, amado? Então Esaú estava por conta com Jacó, Esaú queria matar, por isso que os pais colocam Jacó para ir para a terra lá da família deles e também para se casar. Amém, amado? Então, você imagina a pressão desse homem, ele sai fugido de Labão e ele vem chegando de um lugar onde ele fugiu. É aquela repetição que eu te falo dos comportamentos. Mas ele precisou ter um encontro com Deus. Sabe por quê, amado? Quando nós temos um encontro com Deus, Deus muda o nosso caráter. É impossível alguém ter um encontro com Deus e não ter uma mudança de caráter. É impossível alguém ter um encontro com Deus e não ter mudança de procedimento. É impossível ter um encontro com Deus e Deus não mudar nada na tua vida, não mudar manias, não mudar costumes, não mudar trajetória, não mudar rumos, não mudar mentalidade, não mudar pensamentos. Sabe, amado? Quando nós temos um encontro com Deus, Deus verdadeiramente nos coloca em lugares diferentes, de forma diferente, com uma mente diferente, com uma aparência diferente, com um procedimento diferente, com uma história diferente. Jamais, querido, jamais tente resolver situações grandiosas na sua vida sem ter um encontro real com Deus. Às vezes, querido, nós falhamos nas grandes mudanças que empreendemos nas nossas vidas, porque queremos empreender, queremos enfrentar as circunstâncias, queremos a mudança, mas não temos o encontro com Deus para que a nossa vida mude. O encontro com Deus, ele muda a nossa vida. E eu já falei aqui no episódio anterior que quando Deus não muda a situação, é porque ele quer nos mudar. Deus veio empurrando, veio pressionando Jacó, porque Deus queria mudar a história de Jacó. Jacó só foi bem sucedido na sua volta, no seu retorno, nesse encontro com o irmão, porque ele deixou Deus mudar a vida dele. E sabe, amado, nós às vezes vamos entender que na face daquelas piores situações, no meio da provação, no meio das situações críticas que nós temos que enfrentar, é nelas que nós vamos ver a face de Deus. Como ele falou para Esaú, que ele ver o teu semblante é a mesma coisa que ver a face de Deus, porque ele estava consciente da vitória que Deus tinha dado para ele. Ele estava sendo bem acolhido, ele estava entregando os presentes ao irmão, ele pôde voltar para a terra dele. Você já imaginou o alívio desse homem de não ter mais que enfrentar Labão? Porque corria o risco de Esaú botar ele para correr e ele ter que voltar para os pés de Labão e ser escravo de Labão, porque agora ele ia voltar numa situação pior. Mas Deus, amado, nunca vai nos colocar para voltar para situações piores. Deus, quando muda a nossa história,
ele muda de verdade. Então, querido, deixa eu te dizer mais uma coisa. Se você mudou o rumo da sua vida, se você mudou o rumo da sua história e até agora você não viu coisas novas, você não viu mudança de história, talvez é porque Deus ainda não mudou você. Talvez é porque Deus ainda não me mudou. E Deus quer mudar a nossa história, mas antes Ele precisa nos mudar. Então, amado, que essa palavra possa entrar no teu coração e que você possa entender que Deus, Ele vai mudar a nossa história. Ele vai mudar o nosso semblante. Ele vai mudar a nossa aparência. Ele vai mudar o nosso nome. A forma como nós somos conhecidos. O nome aponta para a forma como nós somos conhecidos. Vai trocar as nossas vestes. Vai mudar tudo o que for necessário em nós para que a gente viva a nova história em Deus. Amém, querido? Que Deus te abençoe, que você possa curtir, compartilhar essa palavra, mandar para quem você ama, porque essa palavra muita gente precisa ouvir. Essa palavra é um agente de mudança na vida de muitas pessoas. Que Deus te abençoe, amado. Fica com Jesus, querido.